Rapaziada, eu sou o Bianco, tô aqui de volta na transmissão do Big Festival e agora a gente vai conversar com duas figuras muito legais pra gente descobrir como é que é a função deles dentro do mercado de games. Então eu tô aqui com o Thiago. Muito prazer, Thiago, e também com o Humberto. Perfeito. Estamos aqui com o Thiago e com o Humberto, a gente vai descobrir o que eles fazem. Fiquem sabendo que você é diretor de áudio e você é diretor de animação, é isso mesmo? Isso mesmo. E o que faz um diretor de animação? É uma pergunta bem ampla, porque animação eu acho que é uma área que, para o tipo de jogo que a gente faz na Petit Fabrique, é muito próxima do coração pulsante do jogo, porque tudo evolui, tudo vai de ponto A a ponto B, e a gente conta as histórias com movimento. Eu sempre digo que no final tudo é uma coisa só, e tudo faz parte desse storytelling de movimento. Então eu acho que é um pouco disso. Maravilha. É importante até ressaltar que a animação não é animador de festa, não. É a animação das artes do jogo. Quando você joga, você sabe que tudo se movimenta e tudo mais. É esse cara aqui que é responsável por isso aí. E esse cara aqui, o Thiago, ele trabalha com a parte do áudio, que também conversa, claro, né, com a parte de animação. E o que faz mais ou menos a sua função? Bom, eu comecei compondo, criando música e efeitos sonoros para jogos. Mas um diretor de áudio num projeto de games é muito mais do que só a música e os efeitos sonoros, a voz, as ambiências, mas pensar como a música, como o efeito sonoro, como a voz, como as ambiências vão ajudar no game design, no jeito que o jogo funciona, nos mecanismos do jogo. Então nós somos profissionais de música, somos profissionais de áudio, mas a gente tem um viés muito próximo da galera programadora também, porque a gente tem que pensar soluções, quais são os mecanismos de áudio para o jogo não ficar chato, ou para ele ficar legal, ou para ele ficar mais tenso. Cara, que legal, cara. Eu particularmente gosto muito dessa parte de áudio também, eu tenho bastante relação com a música, inclusive eu tenho até algumas curiosidades assim, mas primeiro eu quero falar sobre a animação, na verdade, como que você chegou nesse patamar, né? Como é que você chegou até a animação? Você sempre teve essa relação com os games? Como é que foi isso? Eu comecei a fazer os primeiros jogos quando era estagiário, na época do Flash, para fazer jogo online. E depois me especializei em animação, fiz muita coisa comercial e sempre fazendo jogos aqui e ali, até quando a gente juntou para fazer a Petit Fabrique. E realmente era uma demanda muito grande para o tipo de jogo que a gente fazia. E realmente transmitir personalidade para personagens, mecânicas, cenários, storytelling em geral do jogo. Então é aquilo que acaba acontecendo e a gente meio que acaba se descobrindo no decorrer do caminho. Que legal, cara. Eu particularmente sou do ramo da publicidade e hoje em dia eu tô também dentro desse meio dos games, então a gente sabe como a vida é fluida, né? Os caminhos vão nos levando aí para outros lugares e isso eu particularmente tenho bastante essa curiosidade. Agora, Thiago, eu disse que eu gosto bastante de áudio, que eu tenho algumas curiosidades. Cara, eu quero até explicar, eu quero até perguntar de forma meio prática. Como é que surge aquele som de chuéu, alguma coisa assim, sabe? Um som que não existe na natureza. Como é que é produzido esse tipo de coisa? Bom, na verdade, isso vem de muito antes, né? Desde a parte das pessoas que trabalhavam com sonoplastia para teatro, para o cinema mudo, né? Então criou-se a estética, a direção de cartoon. Baseado nessa direção de cartoon, de coisas irreais, né? Pontuar uma ação visual com um som irreal. Tá. A gente começou a experimentar outras coisas. Esse chuão que você falou, por exemplo, a gente faz com sound design. É um sushi, você pode pegar uma corda e um microfone muito sensível, pegar essa corda e fazer essa corda vibrar muito rápido, vai fazer um... E aí a gente coloca mais um efeito, um reverb gigante, ele vai fazer um... Então é basicamente uma alquimia de sons. A gente pega um som e transforma ele em outra coisa. Por exemplo, eu fiz uma vez uma demo para um jogo em que a maior parte dos sons eram baseados na white noise, em barulho. Então eu desenhei esses sons para que eles coubessem através de barulho nessa cena que eu estava sonorizando. Então o sound design tem essa questão de você sonorizar o irreal. Isso tem tudo a ver com games, porque a gente através do som
a gente coloca mais potência, coloca mais ênfase para fazer com que aqueles diretores de animação, a animação cumpra o papel. Então, por exemplo, ele foi lá e colocou uma partícula. Eu vou lá e posso sonorizar a partícula, sabe? Então, eu dou ênfase no pessoal da narrativa, no pessoal da animação e no que o game designer me pediu. Cara, que legal. É um trabalho que eu particularmente acho fantástico. Acho que justamente dá essa liga, né, para tudo que foi feito antes. E até você falando, dá para ver que você tem uma empolgação para falar. É muito legal isso de ver, porque realmente demonstra que você tem uma paixão mesmo pelo que faz. E até conversando entre as duas áreas agora, Humberto, eu queria saber como que vocês da animação se preocupam com essa questão do som, se vocês se preocupam ou se deixa essa bucha para eles depois resolverem, como é que é essa questão? Isso é muito legal, porque como eu te falei, no final eu digo sempre que tudo é uma coisa só. Então se retroalimenta muito. Da animação sai para o som, ele coloca um som que dá mais impacto e aquilo sobre dá personalidade. Não só para personagem, mas personalidade de gameplay, de mecânica. A tela vibra, um movimento é mais rápido, o outro é mais lento, a câmera tem um amortecimento ou ela tem mais impacto. Por exemplo, ele pode pegar uma das nossas animações de personagem, por exemplo, batendo e fazer um som que tem muito impacto. A gente vê isso, ficou muito legal, vamos realçar isso. Colocar agora impacto na câmera. Se um golpe veio desse lado, a câmera vai tremer para cá. Então a animação é muito além dos personagens e junta uma coisa muito artística da personalidade. E para games também muito a parte da técnica, para que rode na performance de console. Então a gente tem desde processos mais tradicionais de personagens gigados, como é para filme, até animações que são feitas literalmente em código, mas que também precisam imprimir personalidade, no que quer que seja. Cara, que legal. Então não é um processo retilíneo, vamos dizer assim, né? O projeto ele pode acabar a animação, você entrega para o som, mas às vezes ele pode voltar porque você achou que tem um impacto muito maior o som e quer dar mais ênfase na animação, é isso? Isso é um processo. A gente fala que enquanto a gente tem tempo a gente vai polir. Então a gente mais polimento em cima e outra camada e outra camada e outra camada até que a gente tem que abandonar o projeto e não terminar, né? Eu já escutei bastante esse termo, né, de não terminar o projeto e sim meio que largar ele, porque se você fica trabalhando nele o tempo inteiro, acaba que não tem fim, né, aquela coisa. Então, existe realmente esse viés da criatividade, né? Vocês também trabalham dessa forma? Então, ele falou perfeitamente, a gente recebe animação e para fazer efeitos sonoros de personagem eu preciso da animação. E principalmente, assim, não precisa ser a última animação, mas precisa ser uma animação pelo menos com os tempos certos. Por quê? Porque o som precisa ser sincronizado com a animação. E eu posso conversar com o animador, na verdade não só com o animador, mas com o pessoal de game design, com o produtor, para entender quais são os materiais fisicamente que aquele personagem é feito. Para estar usando uma armadura, essa armadura do que? Ela é, sei lá, é uma roupa de látex? É uma armadura de metal? É uma armadura de plástico? Um jogo mais caricato. Então tudo isso faz diferença na hora que a gente vai fazer o som. E essa comunicação entre as áreas é uma coisa que eu acho que é diferente, por exemplo, do cinema. Nos jogos a gente tem que ter uma comunicação muito próxima e muito fluida, porque direto a gente está falando isso. O que eu fiz de som ele vai ser encaixado na animação, mas a gente vai ver isso no gameplay do jogo. E no gameplay, como diz um game designer que eu conheço, que trabalha comigo, fantástico, nada sobrevive ao gameplay. Então você tem que chegar no gameplay, às vezes no gameplay a gente muda de ideia, tanto a direção do áudio, quanto às vezes até alguma coisa na animação. Vou colocar mais detalhe, como ele acabou de falar. Na hora de testar o jogo, a gente vê realmente se funcionou aquele conceito nosso. Então não é um trabalho linear, é um trabalho que pode fazer essas idas e vindas. E como você bem disse, tem um momento que a gente tá bom, tá ok, não vamos colocar mais detalhes. Cara, fantástico isso. Eu acho que eu, particularmente, né, como sou meio que apaixonado nesse universo de áudio, eu tenho muita curiosidade. Até quero saber de você. Vou fazer uma pergunta do nada aqui. Qual que foi a coisa mais bizarra que você já fez para poder emitir um som, assim, para você poder exemplificar um som? Por exemplo, às vezes você pega uma cadeira e arrasta, mas na verdade o que arrasta dentro do jogo é uma mesa, não sei, alguma coisa muito curiosa, assim, já aconteceu?